Bom, gente, boa noite. Me chamo Richard, faço parte do grupo do Alberto, Bruno e Ebert. O nosso projeto é o Smart Role, né? Ele consiste em um projeto de comandas, né? Onde a pessoa, para evitar fila, ela pode iniciar sua comanda com o seu próprio celular. Ela vai visitar um estabelecimento e, através da mesa desse estabelecimento, onde ela estiver, ela vai poder abrir a sua própria comanda, fazer seu próprio pedido, vai dar autonomia para a pessoa e o principal intuito do projeto é evitar filas, certo? Então ela pode gerenciar a forma de pagamento que ela vai usar e no final ela só apresenta o QR Code na hora de sair, né, para efetuar o checkout. Esse vídeo é para apresentar o projeto, né, tanto a parte de back-end, front-end, a parte estrutural, para ficar um pouco mais didático, certo? A linguagem que foi utilizada foi Java, né, com framework Spring Boot e usando o Maven para gerenciar as dependências, né? O projeto está com bastante dependência aí, então o Maven ajuda a gente nessa parte. A estrutura do projeto é em MVC, né? Então a gente criou toda a parte de um back e ele vai fazer as requisições dentro da própria máquina, como se fosse um servidor local mesmo. É um projeto extensível para as outras matérias, né? A gente trouxe esse projeto do semestre passado, foi a união de grupos, na verdade. E esse projeto ele é extensível para as outras matérias, né? Até para cumprir os requisitos delas também, certo? Esse vídeo tem foco na matéria de técnica de programação, então a gente vai estar apresentando focado para ela. Então ele vai rodar localmente, só que ele tem um diferencial que ele roda na nuvem também, só trocar o endereço do servidor. Mas enfim, vamos focar agora no local. A estrutura dele é em MVC, né? Então tem toda a parte de comunicação interna das camadas, né? Então toda vez que fizer uma requisição, ele vai passando de camada a camada de acordo com as suas responsabilidades, certo? Aqui a gente já tinha passado na primeira entrega do trabalho, né? Que foi a parte do A1, né? Então a gente já tinha toda a parte de modelo pronta, onde tem os objetos, né, bebidas, cardápio, cliente, endereço, estabelecimento. O projeto ele funciona em duas vertentes, tem a parte do estabelecimento e a parte do cliente, que a gente vai estar mostrando aí. Só passar de forma bem rápida pelas classes, explicando, né? Aqui são os objetos, né? Não tem muito segredo, objeto cliente, utilizando a estrutura MVC. Aqui, como a gente está usando Spring Boot, essas anotações já são diretamente do Spring, né? Então ele já cria a tabela no banco de dados, já faz o gerenciamento do ID, tem todas as comunicações e métodos que a gente precisa, certo? Isso já foi entregue na primeira, então é mais tranquilo. Tem a parte controller, onde cada objeto ali, né? Cada model tem o seu controller, que são eles que recebem as requisições feitas pelo front, certo? E eles funcionam via API, né? Então vai fazer uma request pro controller. Esse controller vai repassar para as camadas seguintes e essas camadas, cada uma na sua responsabilidade, vai retornar o response que vai estar retornando para o front. Então, como ele funciona via API, a pessoa pode, né, quem for dar continuidade ao projeto pode conectar um outro front só desde que respeite os endereços que já foram feitos no back, né? Então cada classe aqui vai ter o seu controller, né? Cada model vai ter o seu controller e esse controller é responsável em repassar para a classe service e cada model também vai ter o seu service, né? De acordo com os métodos, as validações que são necessárias. E cada service, né? Cada model também vai ter o seu repository. Então automaticamente ele já faz toda a gestão do banco de dados através dessas classes. E o Spring facilita bastante, né? Porque ele já estende o JPA, usando o Hibernate também, então ele fica assim bem facilitado, né, na parte de conexão com o banco de dados. Então a gente fez os pacotes controllers, né, como já foi falado. A gente tem o pacote exception, que vai tratar algumas exceptions, né, personalizadas, o model, né, que vai receber ali cada objeto e consequentemente cada tabela no banco de dados. Repository,
Security, ela é um pacote que é voltado para a parte de toda a parte de segurança da aplicação, né? Então ela também tem um controller e um service, né? Então ela tem alguns métodos, por exemplo, validar login, validar o cliente, e ela repassa também para a questão do service, onde é feita as regras, né, do negócio, onde é feito cada validação e retornado para aquele controller, e ela retorna para o front, autorizando ou não autorizando. A classe Service, né, além dos modules, a gente tem algumas extras, né, por exemplo, busca SEP API, ele faz uma consulta lá no ViaCep, né, no site ViaCep, e ele retorna um endereço. Então, aqui tem todo o método que a gente implementou, algumas atualizações. E-mail Service também é um extra ali. A nossa aplicação ela tem um diferencial que toda vez que eu fizer um cadastro, seja cliente ou estabelecimento, desculpa, esse estabelecimento ou cliente ele vai receber um e-mail de validação, né, de acordo com o e-mail que foi cadastrado, e esse e-mail ele vai ter um link, né, para ele poder validar. Se estiver rodando local, ele vai vir um link local mesmo, né, vai chamar um endereço local. E se estiver na nuvem, ele já vai vir com o endereço para a nuvem. Endereço service, que faz toda a conversão, né, da API do endereço que é recebido. Ele vai para o controller, na verdade, né, depois passa para o service e posteriormente para o repository. QR Code Service também é uma classe extra aqui que a gente colocou, até como requisito adicional do projeto. Ele gera toda vez que o cliente ele cadastra, né, na verdade o estabelecimento cadastra uma mesa, porque qual é o intuito? A pessoa chegou no estabelecimento, ela senta à mesa e vai ter um menuzinho, um cardápio, um bannerzinho, alguma coisa assim, facilitando, e a pessoa vai tirar foto, né, vai escanear esse QR Code e ela vai fazer o check-in automaticamente na mesa, sem precisar digitar, sem precisar fazer nada. Aí automaticamente abre o cardápio do estabelecimento e ela já vai ter feito o check-in. Então é para facilitar, né? Então essa classe aqui é a responsável em gerar esse QR Code, né? Tem os métodos, né? Cada método aqui de acordo com a necessidade da aplicação. É um método que está em teste ainda, né? A gente até implementou ele. A gente vai mostrar ali mais para frente. Mas é algo que vai ser implementado futuramente, porque a ideia é pegar esse QR Code e já pegar uma arte que o cliente tenha e ele fazer a imersão, né, desse QR Code dentro da arte do cliente. Aqui útil, né, algumas classes úteis, né, que não cabe a pacotes, né, conversores de JSON string, tratamento de erro do JavaFX, requests, né, porque apesar de ter separado aqui, né, o back e o front, ele tem que fazer a requisição para dentro do back, né? Então, para a gente poder aproveitar toda essa parte de estrutura, então a gente criou uma classe aqui só para ficar responsável em fazer esses post, get, put e delete. E a parte do view é toda a parte de front, né? Que foi feito baseado no JavaFX, utilizando as bibliotecas do JavaFX. E a gente vai estar explicando aqui também. Aqui solto aqui é a classe principal para onde a gente roda a aplicação. Aqui o view a gente separou no cliente, estabelecimento e login. Aqui é fonte e imagens. Login é só o login em si, né? Cada pacote desse aqui, por exemplo, o cliente, ele vai ter os controllers views, que são os arquivos responsáveis em controlar todos os métodos de todas as telas, né, de cada tela independente do JavaFX. Então cada telinha do JavaFX ela tem que ter um controller, né, é o controller view. Então a gente separou tudo por nome para ficar bem intuitivo. FXML são os arquivos, né, como se fosse o HTML, entre aspas, né, grosso modo, é o HTML do JavaFX. Então cada tela também tem seu FXML e ele é formatado, né, recebe a formatação de cada tela em si. E aí esses screens são as telas principais, onde cada uma vai fazer a chamada, né, onde ela cria a janela, né, na verdade, e chama o FXML como arquivo de formatação, né.
Então ficou bem simples, assim, é um aplicativo bem simples, ele é bem protótipo mesmo. Então a gente focou só nas funcionalidades principais e agora a gente vai estar apresentando a parte do front. No GitHub a gente tentou fazer já ele compilado, só que ele fica com aproximadamente 117 MB. O GitHub ele não sobe arquivo acima de 100 MB, então a gente deixou o projeto aberto até também para questão de avaliação, para o professor poder ver o que está acontecendo no projeto. E ele compilado, ele não, ele mostra só a telinha mesmo do aplicativo, o aplicativo pronto. A gente roda então esse application, né, que é o projeto, o principal. Vamos rodar ele aqui. Ele vai fazer a inicialização do Spring junto com JavaFX. Aqui eu zerei o banco de dados, então ele está criando as tabelas todas do zero, tudo bonitinho, até para simular, né? E aqui ele startou. Então ele vai abrir a tela aqui. Essa é a tela principal, né? A tela do login. Ela já é feita para fazer todos os tratamentos, né? Password recebe password field, né? Para esconder os dados. Ele não tem nenhum cadastro, então ele está zerado. Vamos começar pelo estabelecimento. Eu vou colocar um e-mail aqui real, né? Que é o meu e-mail mesmo. Só para a gente poder testar a questão da validação. Digite uma senha. Ele confirma a senha, tá? Por exemplo, aqui eu vou colocar um dígito só. Senhas não conferem. Ele é feito toda a parte do tratamento, né? O professor Hamilton, né, professor? Cobrou bastante a gente em questão disso. Então ele reconhece se é um válido, se não é. Faz a confirmação, né? A conferência entre as senhas. Beleza. Nome lanchonete do Guedes, sei lá. Das 9 às 8. CNPJ ele também faz a validação. Vou tentar colocar qualquer número aqui. Telefone inválido. Então vamos lá. Aqui ele faz a validação dos dois tipos de telefone, né? Tanto a questão do telefone celular quanto do telefone fixo. CNPJ inválido. O telefone ele validou, só que o CNPJ ainda está inválido. Ele tem que ter 14 dígitos, desculpa. Foi. Aqui é a questão do CEP, se eu tentar avançar ele não vai deixar. Vou colocar um CEP aqui, a gente manda buscar, ele bate lá no via CEP e retorna o endereço que ele vai. Se tentar avançar ainda está faltando, o número é obrigatório, complemento e referência não. Se eu tentar colocar um CEP inválido aqui, CEP que não existe, ele retorna CEP inválido. Então vamos colocar aqui, esse aqui, próximo, ele aceitou, fez o cadastro, beleza, lanchonete do Guedes. Aí ele volta para a tela inicial. Vamos fazer o login nela aqui. Vamos criar antes um cliente, só para a gente já testar as validações de uma vez, para não ficar muito longo. Mesmo esquema, o cliente. Tá. Aqui no fundo, aqui no Spring aqui, ele faz o envio do e-mail, né? Deixa eu ver se eu já consigo abrir ele aqui. Ele faz o envio do e-mail, né? A gente finalizou o cadastro, ele vai bater lá na validação do e-mail. Voltando aqui no cliente. Então é esse. Aqui. Lanchonete do Guedes. Então ele já aparece aqui o e-mail, tudo bonitinho, com os dados e tal. Esse CNPJ aparecendo é mais para poder mostrar, né? Questão mais didático mesmo. Cliente teste. RG não é obrigatório, CPF é. Vou colocar mesmo esquema aqui, se eu tentar avançar ele não vai deixar, telefone está faltando. CPF ainda está inválido porque está faltando um dígito.
foi. CEP também é a mesma coisa do estabelecimento. Beleza, fez o cadastro. Aqui a tela de login, ela já é, entre aspas, inteligente, né? Ela já faz a validação nos dois tipos de objeto, né? Tanto a questão do estabelecimento quanto cliente. Então eu vou logar aqui como cliente para a gente fazer as primeiras validações ali. Ah tá, deixa eu tentar digitar a senha errada, usuário sem inválido. Tá vendo? Ele vai lá no, faz o request, né, dentro do controller daquele security, né, e ele volta aqui como falso, né, porque ele não validou. Lembrando que as senhas no banco de dados, elas são todas encriptadas, né. Cadê? Deixa eu fazer um request direto aqui só pra gente poder mostrar. Localhost, a lanchonete do Guedes, a senha. Ela vem toda encriptada, então assim, é um dos requisitos que atende à disciplina de desenvolvimento web. Então, se a gente digitar 123 através do método, né, de encriptar, que é o... Cadê ele aqui? Cadê ele aqui? Ah tá, que é o bcrypt, né? Ele que é o responsável por encriptar essa senha, tá? Eu passei por ela aqui. Cadê? Eu já acho ela aqui. Eu não lembro onde eu coloquei ela agora. Mas ela é responsável, já acho ela aqui. Ela é responsável em encriptar. Cadê, gente? Ela aqui. Enfim, eu já acho ela. Então a gente logou como cliente, ele bate lá, valida, né? Por mais que você digite a senha normal, ele através dessa classe do bcrypt, ele valida a senha e retorna ela. Porque ele já tem um método próprio dessa biblioteca do bcrypt. Então aqui é a tela inicial do cliente. Ele vai aparecer, vai receber, tá tudo bem simples, né? Ele vai receber uma lista, né, de estabelecimento, aqui no caso só tem um, por isso que ele não rola, com alguns dados do estabelecimento. A maioria das opções aqui estão desativadas porque não foram implementadas. Atualizar cadastro, ele tá feito lá no estabelecimento, né? Como a gente estava bem apertado no prazo, a gente preferiu deixar só lá. Então aqui você seleciona o estabelecimento, clica em visitar, ele vai abrir até uma tela, um resumo do estabelecimento, né? O nome, uma foto, endereço, horário de funcionamento, os pratos que ele tem. Aqui não existe pratos cadastrados. Essa tela a gente configurou para aparecer, tá? E não tem mesa. Então se eu tentar fazer um check-in nele, ele não existe mesa para o estabelecimento. Então vamos retornar lá, logar agora como estabelecimento. Ah, não estava o meu e-mail, né? Essa é a tela inicial do estabelecimento, mesma coisa. Algumas funcionalidades elas não estão ativadas, né? Porque não era o intuito do momento aqui. Então a gente deixou essas 4 aqui. Atualizar cadastro, eu posso atualizar do Guedes 123. Atualizar. O cadastro foi atualizado com sucesso, aí ele faz o update aqui, passou aqui bem, tá aqui, ó. Ele faz o update lá no banco de dados através da request. A gente for aqui atualizar cadastro de novo, ó, ele já foi feito aqui. Se a gente vier aqui consultar, lanchonete do Guedes 123. Então voltando, pratos, né? Seção do prato, a gente pode adicionar, atualizar ou excluir. Aqui é um resuminho do estabelecimento, vamos adicionar aqui rapidinho, uma salada, alface e tomate. Acompanhamento. A questão do preço, a gente está usando o padrão dos Estados Unidos, né? Internacional, então se você tentar digitar com vírgula ele não vai, tá? A gente programou mesmo para ponto, inicialmente.
Se eu tentar colocar uma letra, não vai. Se eu tentar colocar vírgula, não vai. Então agora se eu colocar ponto ou valor cru, ele vai. R$12. O prato foi adicionado, ok. A gente voltar aqui, ele vai estar nessa lista aqui, tá? Se eu quiser excluir, eu venho aqui e excluo normal. Ele faz o delete lá no banco de dados. Então adicionar aqui a salada, alface. Aqui na bebidas segue o mesmo padrão dos pratos. Vamos adicionar rapidinho, Coca-Cola. Se eu tentar cadastrar faltando um campo, ele não vai deixar. A bebida deve conter o tipo, refrigerante. Lembrando que, claro, depois dá pra gente melhorar muito o aplicativo. É mais um protótipo inicial mesmo para sair do papel. Aqui, beleza? E as mesas também. As mesas tá só as funcionalidades. Aqui, por exemplo, se eu tentar excluir alguma coisa, não tem. Item não selecionado. Se eu tentar atualizar também, ele já trava. Que é justamente para evitar erros, né, de usuário, erros comuns. Aqui o chat também, que é uma funcionalidade que ainda não está ativa. Ele não deixa. Se eu clicar aqui no meio, ele fecha a aplicação. Né? Então, adicionar uma mesa, ID da mesa 1. Se eu tentar colocar uma letra aqui e uma letra aqui, ele não vai deixar. Então, a 1 também não vai deixar, só aceita números. Então, o número da mesa 1, capacidade para 4 pessoas. Aqui, beleza, adicionou. Aqui, se a gente for lá no Amazon, no S3, no nosso bucket, hoje é dia 13, aqui. Esse horário é lá de fora, né? Mas a gente consegue ver porque ele gera o ID do estabelecimento e o ID da mesa cadastrada para não ter perigo de repetir. Claro, aqui tem um monte aqui porque é teste, né, enquanto a gente estava testando. Mas se a gente abrir, ele mostra o QR Code que ele acessa, ele faz uma request direto para fazer um login, né? Se a gente for aqui na biblioteca aqui, pedidos, tem um aqui, ó, criar pedido por ID QR Code. Então ele faz essa chamada aqui, né? Mas, como a gente não está usando ainda, não tem o leitor de QR Code no aplicativo, vai dar em nada por enquanto. Então voltar, a mesa está aqui cadastrada e é isso. Então a gente já viu lá a questão de atualizar pratos, bebidas, mesas e essa por enquanto é a parte do estabelecimento. Vamos voltar lá para o cliente. Vamos fazer um login. Antes de eu fazer o check-in no estabelecimento, eu posso visualizar os pratos que ele oferta. Tá vendo o prato que a gente cadastrou lá, ele já aparece aqui. Visualizar bebidas também, aparece aqui. E as mesas aparecem aqui. Posso fazer um check-in, se eu quiser fazer check-in. Ele vai listar todas as mesas que o estabelecimento tem, eu seleciono a melhor mesa aqui. Então, beleza, confirmar. Ele aparece essa tela inicial. Essa é a tela do pedido, tá? Ele vai gerar o número do pedido, a data e a hora que foi feito, né, o check-in. Aqui é um probleminha que a gente vai tratar futuramente, né? Cada lista dessa recebe um tipo de objeto diferente. Né? A gente pode tratar ele para receber, de repente, trocar a estrutura, é que a estrutura já estava toda feita. Mas a gente pode trocar, ao invés de ter uma bebida e um prato, ter um item, né? Como classe pai, né? Um item, e a bebida e o prato ser classe filhas, né? Que elas pudessem herdar essa classe pai. Mas como a estrutura inicial do projeto já estava toda feita, a gente preferiu deixar separado por enquanto, até por causa do prazo. Mas aqui, enfim, ele vai receber uma lista de pratos e uma lista de bebidas, tá? Solicitar atendente ainda não está ativo. Finalizar, posso finalizar aqui, mas está zerado. Eu vou adicionar uma bebida aqui então.
bebida adicionada, beleza. Ele já faz lá no back, né? Tô deixando o back aqui de fundo porque ele vai mostrando tudo que está acontecendo dentro da aplicação. A bebida adicionei, vou adicionar um prato aqui também. Beleza, adicionar mais um prato aqui. Ele é relacionamento muitos para muitos, então ele vai receber vários itens se quiser, né? Até porque a pessoa pode pedir mais de um item, né? Ele vai dando o total já aqui, beleza. Se eu quiser encerrar, eu venho finalizar. E ele me mostra as opções de pagamento. Posso vir em cartão. Lembrando que o cartão aqui ele é simbólico, né? Porque hoje em dia ninguém coloca número de cartão em aplicativo, né? Então a gente, caso prossiga com o aplicativo, ele tem que ser feito através de uma API, né? Ela vai fazer uma comunicação direto com a gestora do cartão e é ela que vai validar os dados, só retornando, né, se foi aprovado ou não. Mas aqui é simbólico, né? Também foi feito o tratamento, ele não aceita, só aceita 16 números para o número do cartão, validade mês e ano. Aqui tem que ter um nome, aqui tem que ter o código de segurança, tal. Enfim, não vou finalizar aqui, que senão ele vai finalizar. Aqui Pix, né? Esse QR Code, esse aqui e o último, eles são simbólicos, mas para poder finalizar essa parte aqui, tá? Mas ele ainda não gera o QR Code em si. É porque isso aqui seria um QR Code de Pix, né? Eu posso confirmar aqui ou dinheiro. Vamos finalizar com Pix, exemplo. Confirmar, aí seria o QR Code que o cliente apresenta na saída. Finalizar, ele volta para a tela inicial do aplicativo. Essas outras opções estão desativadas, né? Porque não é o momento do roadmap agora. A entrega seria só isso mesmo. Enfim, então ele faz toda a parte então de cadastro, tanto estabelecimento quanto de cliente. E é isso. Encerramos por aqui então. Obrigado. Abraço.